Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula de Biogeografia. O nosso tópico de hoje são padrões de distribuição. A pergunta que nós vamos estar focando nesse vídeo e em outros vídeos que eu estou recomendando associados a esse tópico é: quais são os padrões de distribuição e de amplitude geográfica das espécies? Na sequência desse tópico, vamos discutir quais são os fatores que explicam as diferenças de amplitude de distribuição, mais ampla ou mais restrita, e quais são os fatores que explicam as mudanças na amplitude de distribuição ao longo do tempo. Bom, para chegar nessas duas questões, primeiro nós precisamos entender quais são os padrões de distribuição que são possíveis. E esse tópico trata dos padrões de distribuição individual das espécies. Mais adiante no nosso curso, vamos discutir os padrões para conjuntos de espécies, ou os padrões para a biodiversidade. Bom, existem três padrões de distribuição individual de espécies. Eles são a distribuição endêmica, a distribuição cosmopolita e a distribuição disjunta. Vamos conversar um pouco sobre cada um desses três padrões. O primeiro deles é o padrão de endemismo, ou de distribuição endêmica. Endêmico significa restrito a uma única unidade biogeográfica ou às suas subdivisões. Então, restritos a uma região, a uma sub-região, a uma província, a um reino. Nós temos aqui dois exemplos de espécies com uma distribuição endêmica. Vamos conversar sobre esses dois exemplos para marcar uma diferença importante entre eles. Bom, antes disso, é importante lembrar que endemismo biogeográfico significa restrito a uma unidade biogeográfica. Entretanto, nas políticas de conservação, nós frequentemente utilizamos o conceito de endêmico com um sentido um pouco diferente, então, que significa restrito a uma unidade geográfica política. Como, por exemplo, podemos dizer que uma espécie é endêmica do Brasil ou endêmica do Rio Grande do Sul, que são unidades políticas. Isso é interessante do ponto de vista do estabelecimento de políticas de conservação, mas não nos ajuda a entender as causas desses padrões de distribuição. Então, se o nosso interesse é entender as causas, por que uma espécie tem um determinado padrão de distribuição, o que nos interessa é o padrão de distribuição biogeográfico, ou seja, se a espécie está ou não restrita a uma unidade biogeográfica e não a uma unidade política. Vamos examinar esses dois exemplos aqui. Bom, o primeiro caso é o do bugio ruivo, espécie nativa do Brasil, e conforme esse mapa colocado aqui, vemos que ela é uma espécie restrita a uma unidade biogeográfica, que é a Mata Atlântica. Então, ela é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. O que nós podemos ver também aqui, é que o bugio ruivo se distribui desde o Rio Grande do Sul até a Bahia. Então, é uma espécie endêmica de uma unidade biogeográfica, mas não podemos dizer que a sua distribuição seja restrita. É uma distribuição razoavelmente ampla na América do Sul e ocupando de forma abrangente toda a Mata Atlântica. Então, o termo endêmico não necessariamente significa restrito a uma pequena área. A espécie pode ser endêmica de uma unidade biogeográfica razoavelmente ampla. Vamos ver no segundo exemplo. Esse cacto, Paródia requiensis, recebeu o seu nome em homenagem ao seu local de ocorrência, que é Anarrec, um distrito da cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E toda a distribuição geográfica conhecida da espécie é esse afloramento de basalto, de menos de 1 hectare, que é visível nessa foto, e aqui temos uma visão mais próxima desse local. Bom, então essa também é uma espécie endêmica, assim como o bugio, mas neste caso sim, é uma espécie com uma distribuição geográfica extremamente restrita. Esse é o único local de ocorrência dessa espécie no planeta conhecido.
Bom, os botânicos às vezes utilizam um termo alternativo ao termo endêmico para se referir a esse subconjunto de espécies com distribuição bastante restrita, que é o conceito de espécie microareófita, né? Área pequena. Então, relembrando, endêmico significa restrito a uma unidade biogeográfica, seja ela restrita ou ampla. E pode ser usado com um sentido político também. Bom, existem vários tipos de endemismo, vários padrões de endemismo, e é interessante comentar um pouco sobre eles. Então, os endemismos podem ser por taxonomia ou por geografia, e quando eles coincidem, em ambos os casos, eles são frequentemente chamados de fósseis vivos, ou os endemismos podem ser distinguidos pelo seu local de origem, se eles são autóctones ou alóctones, ou pelo tempo desde que essas espécies se diferenciaram dos seus ancestrais. Então, paleoendemismos ou neoendemismos. Vamos examinar essas três situações um pouco mais de perto. Então, começamos pelos endemismos biogeográficos, que são por taxonomia ou por geografia. Por taxonomia significa que são relictos, remanescentes de um grupo taxonômico anteriormente amplo, né? Então, um grupo taxonômico, se é uma espécie, um gênero que antes continha muitas espécies, ou uma família que antes continha muitos gêneros, e agora sobraram apenas um subgrupo taxonômico muito restrito. Bom, ou endemismos por geografia, que significa remanescentes de uma distribuição geográfica que anteriormente era ampla e agora é restrita. Vemos aqui alguns exemplos desses casos de endemismos geográficos. Então, esse pequeno marsupial, Drimysiops gliroides, que é endêmico das florestas de Notofago, de uma pequena região da Argentina e Chile. Ele é o único marsupial do seu grupo a ocorrer do outro lado da barreira andina. As outras espécies de marsupiais de outros gêneros, não desse, estão distribuídas no neotrópico. Então, é uma espécie endêmica por geografia. Bom, o exemplo clássico do selacanto e o outro exemplo clássico do ginkgo biloba, que são dois grupos taxonômicos que foram muito comuns no passado geológico, no Paleozoico, no caso do selacanto, no Mesozoico, no caso do ginkgo biloba, e eram grupos taxonômicos também com uma distribuição maior, mais ampla no passado, e com uma diversidade de espécies mais ampla no passado. Então, por isso que são chamados de fósseis vivos, porque são os únicos representantes destes grupos taxonômicos. Quanto ao lugar de origem, nós podemos distinguir os endemismos em autóctones e alóctones, né? Temos aqui um conjunto de figuras para ilustrar esses dois conceitos. Então, nós temos uma situação inicial de uma espécie que evoluiu em uma determinada posição geográfica. E com o passar do tempo, essa espécie se dispersou, se difundiu, ocupando uma extensão geográfica mais ampla. Num segundo momento no tempo, essa espécie novamente se retraiu, e dando origem a uma distribuição endêmica restrita. Só que nesse primeiro caso, ao contrair a distribuição, a espécie hoje ocorre na mesma região onde ela inicialmente surgiu, onde ela inicialmente evoluiu. Mas nesse segundo caso, né, o remanescente não se encontra na mesma região. Então, este seria um relicto alóctone e este um relicto autóctone. Esse está presente na mesma área onde a espécie inicialmente surgiu, e esse acabou permanecendo numa região distinta. Bom, os endemismos também podem ser agrupados conforme a sua idade, e aí surgem os conceitos de
paleoendemismos e neoendemismos. Paleoendemismos significa espécies que são endêmicas há muito tempo, e neoendemismos significa espécies que evoluíram no tempo recente e são endêmicas. Vamos olhar alguns exemplos para ilustrar essa situação. Aqui no litoral sul do Brasil, nós temos várias espécies de tucutucos do gênero Ctenomys. E o Ctenomys flammarioni, ele ocupa uma faixa de dunas, a primeira linha de dunas mais próxima da costa. E aqui nós temos os peixes-rei do gênero Odontestes, e existem aqui representadas três espécies, existe uma quarta espécie, e elas são filogeneticamente aparentadas, evoluíram recentemente e são endêmicas desse conjunto de lagoas costeiras muito próximas do litoral. E toda essa região do litoral sul do Brasil é de uma origem evolutiva, geológica extremamente recente, são do Holoceno. Então, essa primeira faixa de dunas tem cerca de 5.000 anos e, portanto, essas espécies evoluíram muito recentemente e são endêmicas. Então, são todos exemplos de neoendemismos. O gênero Flammarioni, o gênero Ctenomys, talvez seja um paleoendemismo. Então, as espécies do gênero Ctenomys, todas ocorrem no sul, no cone sul da América do Sul, numa única região. Então é um gênero endêmico e é um gênero que tem já uma história evolutiva bastante longa, ainda que essa espécie, o Ctenomys flammarioni, seja uma espécie que evoluiu muito recentemente e, portanto, um neoendemismo. Bom, o outro padrão que nós temos, o segundo padrão, é o cosmopolita, e eventualmente outros termos mais ou menos similares podem ser utilizados, como semicosmopolita ou pandêmico. Então, o que é uma espécie cosmopolita? Uma espécie que se distribui amplamente em diversas regiões biogeográficas. Não existem espécies verdadeiramente cosmopolitas, ou seja, que são capazes de se distribuir por todas as regiões do planeta. Nós temos espécies que se aproximam dessa situação. As orcas, por exemplo, podem ser encontradas em todos os oceanos do planeta. E a espécie mais amplamente distribuída é a espécie humana. E várias das espécies que são comensais com humanos acabam tendo uma distribuição ampla também. Nós temos aqui um outro exemplo de uma espécie que já pode ser considerada cosmopolita e também ilustra um processo que nós precisamos discutir com mais detalhe em outros momentos do nosso curso. Então, a cortadeira, espécie Cortadera seluviana, espécie nativa do Cone Sul da América do Sul, enquanto espécie nativa, ela é endêmica desta região no sul do Neotrópico. Entretanto, esse mapa aqui ilustra o que é a sua distribuição atual. Ela foi introduzida e teve sucesso na colonização de diferentes continentes e hoje é amplamente distribuída pelo planeta, ainda que a sua distribuição não ocupe, todos os pontos e todos os biomas que existem à disposição. Então, ela já tem uma distribuição que pode ser considerada cosmopolita por já ocorrer de forma espontânea em todos os continentes, ainda que não em todas as regiões de todos os continentes. Bom, o terceiro padrão de distribuição é o padrão disjunto. Aqui nós temos, por exemplo,
a distribuição da Jurema, Mimosa tenuiflora, essa espécie que vemos nessas fotografias, e aqui ao lado as regiões de distribuição. Então ela ocorre em 3 regiões distintas, regiões caracterizadas por climas estacionais, tendendo a semiáridos e separados entre si por regiões de florestas úmidas e outros ambientes com climas diferenciados. Então essa é a explicação da sua distribuição atual. Bom, como ela evoluiu até esse padrão de distribuição, essa é uma pergunta interessante que ainda precisamos discutir. Aqui nós temos um outro exemplo de espécie com distribuição disjunta, também uma espécie nativa aqui do Cone Sul da América do Sul, espécie muito comum no sul do Brasil. Nós temos aqui a linha do Equador e ela ocorre nas regiões subtropicais ao sul do Equador e ao norte do Equador, e não ocorre nessa faixa mais próxima do Equador. Ocorre no continente sul-americano, ocorre na África e ocorre em uma porção do sul da Ásia. Então ela tem uma ocorrência em 3 continentes e disjunta no continente americano. Bom, distribuição disjunta, cosmopolita ou endêmica são conceitos que não necessariamente precisam ser aplicados apenas no nível taxonômico das espécies. Então, aqui nós temos uma família que tem uma distribuição disjunta, a família de rãs Pipidae, ela ocorre na África e nas Américas. Então ela tem uma distribuição disjunta, ela ocorre em 2 continentes separados pelo Oceano Atlântico. Aqui nós temos a distribuição disjunta no nível de gênero. Então o gênero Nothofagus, as faias, elas ocorrem no extremo sul da América do Sul e ocorrem na Austrália, sul da Ásia e em Nova Zelândia. Então uma distribuição disjunta em nível de gênero. As distribuições endêmicas disjuntas ou cosmopolitas não necessariamente precisam ser aplicadas apenas a espécies terrestres. São conceitos válidos também para a distribuição oceânica. Então aqui nós temos um exemplo de uma distribuição oceânica disjunta, uma distribuição anfi-oceânica, ou seja, ocorre dos 2 lados de um oceano. Então o bacalhau, o Gadus morua, é uma espécie atlântica, mas e que ocorre dos 2 lados do Atlântico. Então é uma distribuição anfi-oceânica. Bom, nós não podemos confundir os padrões de distribuição geográfica, cosmopolita, disjunta ou endêmica, com os padrões de espaçamento de indivíduos. Os padrões de espaçamento de indivíduos são aplicados numa outra escala, que é uma escala fina, local, onde nós podemos reconhecer a posição que os indivíduos ocupam no espaço e se eles como se agregam ou como se distribuem. Então, em termos de distribuição do espaçamento dos indivíduos, a distribuição pode ser agregada, aleatória ou homogênea. Uma distribuição homogênea é a que nós encontramos, por exemplo, no espaçamento dos indivíduos de plantas num deserto ou de plantas em uma lavoura. Uma distribuição agregada é, por exemplo, a distribuição destas espécies da nossa flora nativa dos campos do sul do Brasil, ou a distribuição que vai ser a característica de espécies que têm um comportamento gregário. Mas, novamente, esses conceitos se referem ao padrão de espaçamento dos indivíduos, ou seja, numa escala fina, a tendência é da maioria das espécies apresentar um espaçamento do tipo agregado. Esse é o padrão de espaçamento mais comum, mas é importante diferenciar o que é um padrão agregado de espaçamento de indivíduos
de um padrão de distribuição geográfica disjunta, porque são dois conceitos aplicados a escalas geográficas muito diferentes. Bom, o que nós vimos nessa aula, discutimos quais são os padrões de distribuição das espécies em uma escala geográfica, e são conhecidos 3 padrões básicos de distribuição: endêmico, cosmopolita e disjunto. Vimos que endemismo não é sinônimo de distribuição restrita, embora exista uma tendência das espécies endêmicas a terem uma distribuição restrita. Vimos também que o conceito de endemismo, se o nosso objetivo é entender os padrões de distribuição, ele precisa ser aplicado a unidades biogeográficas, ainda que para políticas de conservação ele possa ser aplicado para unidades políticas. Esses 3 padrões de distribuição são padrões comuns na natureza. E não podemos confundir padrão de distribuição geográfica com padrão de espaçamento de indivíduos, porque eles são aplicados a resoluções geográficas distintas. A maioria das espécies tende a ter um padrão de espaçamento de indivíduos heterogêneo, agregado, ainda que esse não seja necessariamente o correspondente, ainda que esse não é o correspondente ao padrão de distribuição disjunto, que é aplicado a uma unidade geográfica mais ampla. Era isso que tínhamos para a aula de hoje, e agradeço a assistência de todos e até a nossa próxima atividade.